Feels like we're dancing in the eye of a storm. Between the gray skies, blurred lines, waiting for the dawn. Forget about the outside, baby, for the first time I can finally breathe. Maybe this is our night, nothing but a storm, right? And now I take the lead. Lose control and be alive again. Lose control and stop the worrying. Baby, this is moment. Baby, this is moment. Baby, this is moment. Baby, this is moment. Baby, this is I feel alive and soar above it all. I feel free tonight, a shelter from the storm. I feel alive and soar above it all. I feel free tonight, a shelter from the storm. Forget about the outside, baby, for the first time I can finally breathe. Maybe this is our night, nothing but a storm, right? And now I take the lead. Lose control and be alive again. Lose control and stop the worrying. Be alive again. Baby, this is moment. 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 We are escaping and we soar above it all. And our winds are changing, blazing, living on the throne. Baby, this is moment. Baby, this is moment. Baby, this is moment. Baby, this is moment. Baby, this is Olá, time Les! Estamos aqui então em mais um podcast muito especial e hoje nós temos um convidado que é o Michael. Ele trabalha também na Lunelli e ele veio falar um pouquinho para nós sobre gestão financeira. Seja bem-vindo, Michael. Boa tarde, Thay. É um prazer estar aqui com vocês para a gente trocar essa ideia e conversar um pouquinho mais sobre esse universo que é tão amplo das finanças. Exatamente. E para começar, né, Michael, conta pra gente, assim, para quem está começando ainda e não domina esse assunto, o que é interessante falar sobre o fluxo de caixa e por que ele é tão importante hoje para a saúde em si do negócio? O fluxo de caixa, ele é uma fotografia do negócio na medida das finanças dele mesmo, né? Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, um fluxo de caixa, você vai ver ali as entradas de dinheiro, as saídas de dinheiro
E um fluxo de caixa bem estruturado vai te permitir entender para onde esse dinheiro está indo, né? É claro, de onde ele está vindo, para Sim. onde ele está indo, e se esse destino ou esse recebimento está sendo efetivo, está sendo eficaz para o negócio. Uhum. Então, eu diria que a gente pensa muito no fluxo de caixa como um resultado dessa conta, né? De entradas e saídas, mas o filme, né? Que essa fotografia conta, ele é mais amplo Sim. e mais produtivo, inclusive, para o negócio, né? E aí o entendimento disso é o que permite os nossos lojistas utilizarem dessa ferramenta melhor para turbinar aí os seus resultados. Perfeito. E como que você vê hoje os principais erros que os lojistas cometem nesse momento? Bom, o erro mais clássico é não registrar as movimentações. Uhum. Seja por excesso de tarefas, seja por correria do dia a dia, né, ou por esquecimento mesmo, né? Quando a gente olha os negócios, é claro, a gente precisa separar os pequenos dos médios e dos grandes, né? Mas, especialmente nos pequenos e nos médios, a principal preocupação é manter os registros com qualidade, né? Sim. Além disso, é muito importante segregar essas contas, sabe? Tá, uma coisa que a gente vê muito e sempre a gente olha para aquilo sabendo, né, a consequência daquilo no Sim. futuro é a mistura entre as finanças pessoais e as finanças da empresa, né? É importante que exista essa separação, que ela seja clara, para que o lojista possa entender se o negócio dele está sendo lucrativo, sim ou Uhum. não, né? Se ele está gerando caixa, sim ou não. Sim. E aí sim entender essas finanças pessoais num outro momento, de outra forma, separando aí da atividade de negócio. Sim. É aquela questão de realmente ter que equilibrar, né? E não misturar as coisas, porque senão acaba misturando tudo, tu não sabe de onde veio e acaba frustrando tudo que É deveria estar isso. correto. É isso aí. É exatamente isso. Sim. E assim, como que você vê hoje na prática? Como que um lojista pode fazer para melhorar essa questão do fluxo de caixa? Bom, começa com o registro, né? Uhum. Conforme a gente já conversou. Mas a gente pode ir um pouquinho além, né? Esse registro ele pode ser feito de várias formas. Cada pessoa tem uma forma de tratar esse assunto, né? Uhum. Para quem é mais de botar a mão na massa, né? Eventualmente vai se sentir muito bem com uma planilha, Sim. por exemplo, né? Outras pessoas vão preferir algo um pouco mais pronto. Então, tem vários aplicativos e programas e sistemas disponíveis no Brasil que podem ajudar a fazer essa gestão das suas finanças, Sim. tá? Acho que ali é um bom caminho para começar a controlar, a fazer esse controle, né? E aí, é claro, tendo esse controle, a gente parte para olhar esses números com mais profundidade. Uhum. E aí é aí que o Aí negócio o começa a ficar ponto. legal. Sim. É aí que o negócio começa a ficar legal. E qual que é o momento ideal, assim, para fazer esse fluxo? Deve ser diário, semanal, mensal? Como que você indica, assim, que seja essa gestão aí? Vai depender muito, tá, e do porte do negócio, Uhum. né? E da própria condição mesmo financeira do negócio, né? Por exemplo, uma empresa que ela tem reservas bem estruturadas, ela vai ter uma necessidade menor de acompanhar esse fluxo de caixa. Porque se ele tiver um descasamento de caixa, Sim. as reservas elas amortecem isso, né? E aí fica algo super natural, super tranquilo para o negócio. Quando há um descasamento de caixa, a gente precisa, concorda comigo que a gente precisa buscar o dinheiro em algum lugar, Com né? certeza. Se eu tenho, Tem que ir se eu tenho um atrás. compromisso para pagar hoje, eu Uhum. preciso de dinheiro. Esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar, né? É sempre mais fácil, Uhum. não exatamente a melhor alternativa, mas é mais fácil Fácil. trazer isso de uma aplicação financeira que está ali para servir de reserva para emergências, né? Uhum. Mas é claro, a gente pode, por exemplo, buscar esses recursos em outros lugares, né? Por exemplo, um banco parceiro ou uma instituição financeira parceira. Aí é importantíssimo a antecipação, Uhum. porque tempo te dá opções. Quando você vai negociar com um banco com a faca no pescoço, né, como o pessoal geralmente fala na linguagem financeira, Uhum. o teu gerente lá do outro lado, ele sabe disso. E vamos lá, né? Talvez muitas das pessoas que estão nos ouvindo são amigas dos gerentes dos seus bancos, Sim. né? Mas quando ele está na posição de gerente, ele não é teu amigo.
Ele é gerente do banco. Ele é gerente do banco, Uhum. exatamente. Então ele vai Sim. buscar ali fazer o melhor negócio para ele dentro das políticas do banco e comissionamento e etc, né? Sim. Eles têm metas. Então é importante estar muito atento a isso, né? Ah, poxa, eu tenho uma estrutura financeira que faz com que exija eu buscar dinheiro fora, o fluxo de caixa com mais antecedência passa a ser bem importante, Uhum. porque daí você tem tempo para fazer isso. Então, fazendo um apanhado geral aqui, né? Tem um tempo de planejamento, né? Exatamente, Uhum. exatamente. E aí, fazendo esse apanhado geral, né? É legal olhar todos os dias isso na medida das entradas e saídas do dia, Uhum. né? A gente também faz isso, Sim. né? Olha o que está saindo, olha o que está entrando e fecha o caixa, né? Como a gente pode chamar assim. A partir do momento que eu vou tendo mais necessidade de ter um controle mais próximo, eu preciso olhar para me antecipar. Sim. Eu preciso olhar para uma semana, eu preciso olhar para um mês. Dependendo do porte do negócio e do tipo de operação envolvida, eu preciso olhar para 3 meses, né? E é legal também, mas aí mais a nível de planejamento mesmo, né? De planejamento de negócio. É olhar um período longo, por exemplo, um ano. Você pode pegar o ano anterior, projetar o ano seguinte e imaginar mais ou menos como as coisas vão funcionar. Legal ter esse tipo de comparação, né? De como eu estou hoje para como eu estava. Isso. Enfim, É muito ter parecido como é na nossa vida Sim. pessoal. A gente tem planos de curto, médio e longo prazo, Exato. né? Ter o plano de longo prazo vai ajudar o lojista a entender onde ele quer chegar, Uhum. né? E, de novo, manter o olhar naquilo, né? Manter a intenção naquilo. Porque a atenção dele vai estar ali no dia a dia, né? Mas a intenção dele tem que estar num lugar que é o lugar onde ele realmente quer chegar. Sim. Isso vai ajudar ele a cumprir aquilo que ele planejou lá no dia a dia. Perfeito. E tem alguma ferramenta hoje que você indica justamente para essa questão desse fluxo? Existe algo no mercado que atenda essa demanda? Como eu falei antes, planilha Sim. é uma delas, né? E eu acho que é a mais usada porque a planilha está em todo lugar, né? Eu não me sinto muito confortável para sugerir ferramentas, Uhum. tá? Mas eu reforço que tem várias ferramentas disponíveis né, para pesquisa na internet, para conhecimento. Lembrando que é gratuito. Geralmente tem uma troca de informação ali, né? Então é importante que o lojista saiba disso, né? Uhum. Ferramentas gratuitas em geral. O produto são os dados que você coloca lá dentro, né? O preço são os dados que você coloca lá dentro. E eu acho que esse é uma boa direção, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas os Sebrais e entidades de classe podem ajudar um pouquinho com isso também. Essa troca de ideias com outros colegas, né? Poxa, talvez você não queira conversar com o teu concorrente, né? Sim. Mas lá você vai encontrar lojas de material de construção, lojas de N setores, né? Isso. E lá você vai conseguir pegar muita informação com Fazer uma esse troca pessoal. de experiência, de fato, né? É Exatamente. importante ter Exatamente. esse tipo de conversa também. É isso aí. E, Michael, como que você imagina hoje que dá para fazer essa separação entre o dinheiro pessoal e o dinheiro da loja? Porque é um desafio de fato, mas como que você imagina hoje que dá para fazer esse controle? Só tem um jeito, tá? É definindo um prolabore. Uhum. Tá? Um prolabore é um valor que você estabelece como remuneração do proprietário da empresa, tá? Então, esse prolabore pode ser maior ou menor, vai depender da realidade, do custo de vida de cada um. O que é importante é que esse prolabore ele reflita a realidade, né? Porque é comum a gente definir um prolabore, por exemplo, em R$ 1.000, né? Sim. E aí lá num mês bacana, num mês legal, né? Eu vou lá e, poxa, esse mês eu posso usar 1.500. Isso é super comum, né? Sim. O lojista, em geral, ele é muito movido pela sensação do momento. E isso acontece, né? Eu tive a oportunidade de ver isso em loco, inclusive. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, se tu quiser. Mas é importante, então, se manter atento àquele número que foi definido. Porque, provavelmente, se hoje está sobrando, esse dinheiro vai faltar Em algum lá momento. na frente. Exatamente. Isso aí. Sim. E já falando sobre esse ponto, né? Qual que é a importância hoje de ter uma reserva, né? Se a gente falou até agora dessa questão do fluxo, mas e a importância de ter uma reserva? Fundamental. Uhum. É a reserva que vai te ajudar a amortecer esses solavancos que vão acontecer, né?
Eu entendo que todo lojista se depara com sazonalidade, de alguma forma, né? Então, é a reserva que vai ajudar o lojista a absorver aquele período de vendas não tão altas, é, com receita, né? Sim. Com o fluxo de caixa que ele gerou em períodos de vendas maiores. Porque, e aí que está o perigo. Se isso não acontece, é necessário buscar o dinheiro fora. Uhum. E toda vez que você busca dinheiro fora, você paga juros. E os juros que você paga, em geral, são altos e aquilo vai sair do resultado do teu negócio, né? Então, se eu tenho ali uma despesa de juros de R$ 1.000 por mês, por exemplo, tá? E aqui R$ 1.000 por mês, qualquer dívida, vai lá, na casa dos R$ 50.000 já está dando isso Uhum. de custo financeiro, é R$ 1.000 a menos que sai do resultado, né? Ou R$ 1.000 a mais, na verdade, né? Que sai do resultado. Vai virando uma bola de neve, né? E aí a conta é a seguinte, poxa, quantos clientes eu preciso atender para lucrar esses R$ 1.000, né? Faz a venda, paga salário, paga impostos, né? Lá no final, quanto eu preciso vender para ganhar de novo esses R$ 1.000? Então, eu entendo que é aí que está o movimento que ele é mais punitivo para o lojista, Sim. né? Por isso que é tão importante evitá-lo, sempre que possível, sempre que possível. E aí que já entra aquela questão, como que eu vou controlar a entrada e saída do dinheiro, né? Para que gere algum resultado, né? Sim. Seja rentável. Isso é a prática da gestão de um fluxo de caixa, Uhum. né? Tudo começa lá atrás, nossa conversa, com o registro, Sim. né? Então, tendo registro, você tem controle. Sem registrar, vai ser muito difícil de controlar alguma coisa. E, inclusive, o mais provável é que você não consiga controlar, porque a gente não consegue guardar tudo na nossa cabeça, né? Isso é assim, é a realidade. Então, controlar é importante. A partir do momento que eu tenho o controle, eu vou ter ali o meu fluxo de minha quantidade de entradas e minha quantidade de saídas. O desafio é casar isso. Eventualmente vai haver um descasamento. Aí a gente já falou, o primeiro amortecedor deveria ser uma reserva para essas situações. Sim. Um segundo amortecedor pode ser um parceiro financeiro que você vai buscar no mercado, né? Onde vai ter juros. Aí é importante que o nosso lojista ele esteja atento a parceiros que de fato estão interessados no sucesso dele. E não em buscar remuneração Sim. através dos juros ali, etc, né? E isso é bastante difícil. É bastante difícil encontrar um parceiro que realmente está preocupado com o sucesso do teu negócio. Imagina. E faz toda a diferença nessas horas, tá? E aí, de novo, voltando, né? Com quanto mais antecedência a gente buscar isso, melhor. Sim, perfeito. E tu vê hoje que existe algo para acelerar o recebimento, e melhorar esse capital de giro? Tem alguma estratégia que tu... Tem sim. Hoje em dia as vendas são muito feitas via cartão de crédito. Uhum. E a ferramenta de antecipação de recebível de cartão, que é aquela venda que eu vendia 30, 60, 90 dias, eu ir lá num banco ou num parceiro financeiro e pedir para receber isso hoje, é uma linha de crédito que ela está muito próxima dos lojistas, né? Os bancos assediam mesmo, eles a respeito disso. Sim. Então, não por acaso é uma linha vantajosa, porque o risco para o banco é muito baixo, né? E para o lojista também ela é vantajosa, porque o custo dela tende a ser menor, justamente porque o risco lá para o banco é muito baixo. Sim. Mas aí, importantíssimo, buscar parceiros que estejam preocupados com o sucesso do negócio para essas operações. Hoje em dia, com a modernização do nosso mercado financeiro, existem inúmeras plataformas, inclusive online, onde é possível fazer essas antecipações, disputando quase como se fosse num marketplace de instituições financeiras para pagar ali a menor taxa. E aí tem essa e buscar realmente ir atrás desses pontos, né? Isso mesmo. E qual que é o papel hoje de um bom planejamento para garantir o crescimento da loja? Porque a gente falou dessas questões de fluxo e tudo mais, mas precisa de ter um planejamento. E qual que é o papel principal do planejamento nesse momento? O papel principal do planejamento, no meu entendimento, tá? Ele está separado naqueles curto, médio e longo prazo. Uhum. Né? Começando pelo longo. Tá? No longo prazo, você vai definir onde você quer estar daqui a um ano. Vai lá, um ano já é um prazo bem bacana para começar. Né?
Poxa, eu quero estar com tal tamanho de loja, eu quero estar com tal faturamento, eu quero estar com certa quantidade de colaboradores, por exemplo, tá? E aí eu posso ir para o médio prazo. No médio prazo né, o quanto que eu preciso vender na próxima Pra coleção. chegar até lá, né? Exatamente. Né? Aí, poxa, se eu tenho a noção de quanto eu preciso vender, eu sei quanto eu preciso comprar. E aí, quando eu começo a casar essas compras e essas vendas no meu fluxo de caixa, é onde eu vou fazendo a gestão dele. Ora, concorda comigo que se eu vender hoje para receber hoje uma mercadoria que eu só vou pagar daqui a 30 dias, meu fluxo de caixa hoje é bom, Sim. né? Já se eu inverter essa conta, se tiver que Aí pagar já hoje deu problema. e receber lá na frente, já deu problema, né? O nome disso é necessidade de capital de giro. E é o capital de giro que vai fazer, a necessidade, né, de capital de giro que vai fazer as pessoas terem que buscar recursos em outro lugar. Sim. E como analisar esses números, né? Para conseguir, de fato, tomar essas decisões que sejam mais estratégicas, né? Algo realmente pensado. Como que eu posso tomar decisões assim? Vamos lá. A forma mais fácil é começar no grande e ir descendo para o pequeno, né? Então, tem aquele ditado, tá comum agora, primeiro a gente começa, depois a gente melhora, Ai, né? verdade. Então, é por aí, tá? Então, começa olhando os grandes números. Por exemplo, vou olhar entradas, né? Não tem como não olhar o meu faturamento e o meu prazo médio de venda, de recebimento dessas vendas, né? Vou olhar as saídas, não tem como não olhar, por exemplo, aluguel e salários. Ali já é um bom começo. E aí, a partir disso, você vai acrescentando as camadas que estão abaixo disso, ou que estão ali no entremeio dessas grandes rúbricas de entradas e saídas. E aí a conciliação disso tudo é que vai dar uma noção real que vai dar aquela ressonância magnética do Sim. negócio. Sim. E hoje, quando a gente fala também na questão de loja, a gente vê que é muito trabalhado o parcelamento, né? Todo mundo parcela. E como que o lojista ele consegue hoje, né, trabalhar com essa questão do parcelamento dentro de loja sem comprometer, na verdade, o fluxo de caixa? É um desafio, né? Sim. A diferença, como a gente falou, entre o recebimento e o pagamento é a necessidade de capital de giro. O parcelamento, ele judia um pouco do lojista nisso. Por outro lado, se ele não parcelar, as vendas caem. Então, essa equação, ela precisa ser equilibrada. É muito comum as pessoas, por exemplo, darem descontos para pagamento à vista. Essa é uma forma bem eficiente de antecipar esses recebimentos sem precisar buscar recursos em outro lugar. E é mais barato, inclusive. Sim. É mais barato dar desconto para o cliente, pagar à vista, do que buscar uma antecipação de recebível ou um empréstimo fora, tá? Então, essa ferramenta ali, ela serve, né? E aí, claro, dentro das políticas de vendas e o que funciona para cada negócio, a gente vai encontrando ali o ponto ideal, né, para equilibrar essas duas contas. Outro ponto é compras, né? É importante que o lojista ele tenha um parceiro que ofereça para ele prazo para ele pagar, né? Sim. Tudo tem custo, né? Da mesma forma que o banco tem um custo, o fornecedor também tem um custo, mas em geral o custo do fornecedor também é menor. Sim. Então, acaba impactando no geral, né? Exatamente. Então ali também tem uma boa fonte de apoio, né, para esses momentos. Sim. É importante, né? Sempre manter em mente que o receber e o pagar, eles precisam, no fim das contas, andar juntos. Acontecendo esse descasamento, a gente precisa buscar recurso em outro lugar. E a gente volta para onde a gente já conversou até aqui. Daí é onde volta toda a situação, né? É isso aí, é isso aí. E é importante também reinvestir no negócio. Existe algum percentual, assim, que tu pense hoje, é interessante reinvestir tanto no negócio para ele funcionar? Existe uma regra de bolso nas finanças que é a regra do 1/3. Em geral, né? 1/3 do lucro faz sentido que ele fique com o acionista. 1/3 do lucro, ou melhor, a conta até é inversa, né? 1/3 do lucro faz sentido que fique para reinvestir no próprio negócio. 1/3 do lucro faz sentido que fique para bancar evolução de capital de giro, né? E aí o que sobra, que é 1/3, faz sentido que fique com o acionista.
Então, essa regra de bolso, que é muito simples, né? Sim. É claro que ela não vale para todo mundo, mas ela é usada em empresas de pequeno, médio e gigantes. Tá? Então, acho que é um bom ponto de partida para a gente olhar para esse assunto. Sim, porque é importante tu analisar, né, que o teu negócio ele merece ser investido. Então, Merece. pensar Assim nessa como a questão de gente investir. merece cuidado, Sim. né? O nosso negócio também merece cuidado, porque manter aquilo vivo e vibrante e agradável e gostoso, né? Uhum. Um lugar gostoso de frequentar, é o que vai permitir a gente continuar vendendo no futuro. E se você pudesse hoje dar 3 dicas, assim, para manter a saúde financeira do negócio, quais seriam? Dentro do possível, não pagar juros. Dentro do possível, formar uma reserva para servir de amortecedor, né? Sim. E dentro do possível, buscar vender mais à vista e menos a prazo. Só que é claro, sem perder venda. Sim. Importante. Essa questão, assim, às vezes, tu falou a questão do parcelamento e o quanto às vezes a gente não analisa sobre esse ponto de, eu vou conseguir dar um descontinho à vista para, de fato, né, reter esse recebimento mais rápido do que proporcionar um parcelamento. Exato, Então, exato. pensar também nessas questões. E esse cálculo financeiro, vamos chamar assim, né, do desconto correto, da precificação correta no caso de parcelamento, muitas vezes um lojista ele não consegue fazer. E está tudo certo, né? Ele vai encontrar na rede de apoio deles, nos contadores, eventualmente um consultor, um assessor, ou até, eu diria aqui, né, próprio Sebrae, Uhum. né, ou as entidades de classe, como a gente conversou antes, estão à disposição e podem ajudar nesse sentido. Sim. E para quem está começando agora, né, qual que é o primeiro passo para ter uma boa gestão financeira? Não tem bala de prata, sabe? Tá? Eu acho que, como diz o Bernardinho, né, o eterno treinador da seleção brasileira de vôlei, a vida é 10% inspiração e 90% transpiração, né? O planejamento financeiro, ele não é a inspiração, ele é a transpiração. Ele tem que estar aqui nesse 90%. Uhum. Então, embora não exista bala de prata, né, a gente não pode ignorar os vários fatores que podem acontecer, mas ali tem um bom caminho para começar essa caminhada. Perfeito. E onde que os nossos lojistas eles conseguem hoje buscar mais acesso a essas informações de gestão financeira? Porque hoje tem que ter uma gestão totalmente planejada dentro de loja. Mas onde eu vou buscar para ter esse conhecimento mais específico? Aqui é importante estar o cuidado, né, e a atenção em onde a gente busca informações. Por exemplo, é muito comum o teu gerente de banco te trazer informações financeiras, Uhum. mas ele traz essas informações com um viés, que muitas vezes pode ser o viés de interesse do banco, Sim. né? Então, ok, ali é uma fonte de informação, mas é uma fonte que você tem que confiar desconfiando, né? Confrontar as informações, verificar se aquilo é aquilo mesmo, se aquela taxa é aquela taxa mesma, que geralmente tem alguma coisinha ali no meio também, tá? Uhum. Então, eu diria que ali é um cuidado que a gente tem que ter no que vem até nós, né? Quando a gente vai buscar informação, a tendência é a gente acessar a informação de mais qualidade, tá? E aqui eu reforço a questão do Sebrae, né? Sim. O Sebrae e as associações de comerciais, associações de classe, são entidades que unem pessoas que têm o mesmo interesse, né? Que passam pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades e que saem desses problemas com as mesmas soluções que você, né, que o lojista está procurando. Uhum. Então, eu diria que assim, ali é um primeiro passo e um dos mais importantes até, né? A gente vai ter ali a um custo muito baixo, ou muitas vezes zero, acesso a informação de qualidade, a eventualmente até consultorias, dependendo do caso. Legal. Tem que ir, na verdade, atrás desse acesso à informação, né? Acesso a novos conhecimentos para, de fato, alavancar os negócios, porque tem muitas oportunidades aí, né? E várias empresas, até mesmo como o Sebrae, como você comentou, proporcionam também. São muitas oportunidades. Por exemplo, né, é que eu evito entrar muito nisso, né, mas internet, né, Uhum. YouTube e etc. Tem vários podcasts de qualidade mesmo, né?
tem esse nosso que nós estamos produzindo aqui. Sim. Então, quando a gente vai buscando a informação, a gente tem a capacidade de filtrar ela e, é claro, buscar boas informações, boas referências em lugares que estão interessados no sucesso Importante. do negócio. E ali é uma boa fonte de informação. Teria algum canal que tu indica para essas informações de podcast? Eu não me sinto muito confortável para indicar canal. Tá bom. Mas tem vários grandes, né? Sim. Tem vários muito relevantes. Então, a cada pessoa ele vai se entender dentro da sua preferência, do seu estilo Tem que de buscar fato. outros conhecimentos, né? Não dá para ficar Isso aí. sempre na mesma. Isso aí. E aí, vamos lá, né? Voltando às entidades de classe, né? Pode ser que na tua associação comercial, por exemplo, um dia venha uma palestra com alguém, né? E, poxa, esse cara aqui, ele produz conteúdo para Spotify ou para YouTube, né? Uhum. Ali tu tem uma boa fonte de informação Perfeito. para começar, né? Para começar. Com certeza. E é claro, tem os livros, né? Tem, Mas aí, tem mais os livros para aí. quem gosta de buscar gosta mais de por ler. conta própria, tem toda a literatura tradicional de gestão financeira, né? Inclusive de finanças pessoais, né? E de gestão empresarial mesmo, de finanças, né? Esse é um hábito que ele é riquíssimo e, é claro, quem tiver condições, né? Quem tiver disponibilidade de tempo, isso paga com ótimos juros, né? É um tempo investido que paga com ótimos juros. Investimento aí. É isso aí. Tá certo, então. Com isso, nós encerramos, né, o nosso podcast. Eu agradeço a participação do Michael aqui conosco. Acredito que todos os conteúdos que ele trouxe aqui foram conteúdos que vocês vão conseguir utilizar muito aí dentro da loja e em questão de gestão financeira e fluxo de caixa. Acho que é necessário ter esse olhar, né, Michael? Sim, é muito importante. As finanças do nosso negócio, elas não podem jamais ser negligenciadas. Não adianta tentar jogar para baixo do tapete. Sim. Aquilo sempre volta e volta pior. Então, essa é uma questão que tem que ser abordada com coragem e disciplina. Perfeito. É a saúde, né? Saúde do negócio. É isso aí. É isso aí. Tá certo. Muito obrigada, então, Eu pela que agradeço participação. pela oportunidade. É um prazer estar com vocês e muito sucesso a Muito todos. obrigada. Muito sucesso. Obrigada a todos vocês também. Boas vendas e até mais. Até.